bom período de tempo, nós temos tido o acompanhamento do pastor Marcos Aurélio Nogueira, né? E uma líder nossa aqui, uma família linda, da Adriana, da Cleo, dos meninos. Nós estamos estudando sobre batalha espiritual. E depois de terminarmos, nós estamos aqui, nós vamos, obviamente, falar rapidamente, falar bem rápido. Tá bem? Tá bem? Pastor, estão pedindo para você colocar o telefone próximo da sua boca. O microfone. Amém. E nós queremos, então, a Adriana, a Cleo, os meninos, todos se envolveram. E eu, particularmente, quero, porque se nós estamos aqui hoje, nós devemos a uma pessoa que se chama pastor Marcos Aurélio Nogueira. Mas, ele já apontou, mas foi o Senhor quem o indicou para essa situação. E eu quero, neste momento, pedir ao Senhor que fale ao seu coração esta manhã. Que você possa ouvir os testemunhos que aqui serão falados, para que nós possamos realmente crescer na obra do Senhor. E cada um aqui teve a liberdade, né, Dri, de escolher o tema que gostava. Obviamente que não dá para resumir aqui esse livro. E a palavra diz, eu vou falar sobre a natureza da nossa autoridade. É algo que nós precisamos como igreja, e aqui tem bons testemunhos dessa necessidade. Em Colossenses 1, 28 e 29 diz: nós o proclamamos, advertindo, ensinando a cada um com toda sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Por isso eu me esforço, lutando conforme a sua força, que atua poderosamente em mim. Não, essa força que ele fala aqui, não está falando da sua força, da força do Senhor, que te motiva, que te impulsiona, que te orienta e envia para frente para você fazer algo. E eu escolhi autoridade e propósito. Nós estamos vivendo dias aqui na Terra que a autoridade ela tem sido deteriorada. E os propósitos, se a autoridade não é delegada, se a autoridade não é exercida, os propósitos não são cumpridos. Nós vemos isso em todos os países da Terra. Mas nós estamos tentando aprender e entender o porquê da autoridade e porquê o propósito. Apenas algum tópico, 2 tópicos aqui, mas a continuidade dos testemunhos que nós vamos falar aqui, vocês vão ver outros aqui. Nós temos que entender a natureza. A autoridade é adquirida, não inerente. Não pertence, não nasce em você, vem de Deus. Nós não nascemos com esta autoridade. Se você vê alguém sem Deus, saiba que não tem esta autoridade. E se acontecer algo, uma necessidade de
intervir numa situação demoníaca, essa pessoa não tem autoridade. Nós temos autoridade delegada. Autoridade é um dom de Deus para nós. E a igreja para que administremos o seu reino. Quem tem uma fazenda, quem manda é o administrador, é o dono. E o Deus tem o reino dele. A autoridade é um princípio também administrativo, que eu anotei aqui, de Deus, no sentido de manter a ordem, princípios, valores, respeito e obediência. Vamos aplaudir o Senhor, porque é Ele quem fez. É Ele quem fez. Sobre a batalha espiritual que nós estamos tratando esta manhã. A Bíblia contém a verdade essencial que nós cristãos devemos conhecer, praticar, de modo que possamos enfrentar o êxito da guerra espiritual. Os autores definem no livro que estudamos, afirmando que a batalha espiritual é o conflito de duas verdades opostas. Deus e os seus seguidores. E o inimigo. Nem gosto de falar nesse nome. E os seus seguidores. Deus é bom e faz o bem. E nunca faz o mal. Satanás... Ai, falei, né? É a fonte do mal e faz o mal. Ele não pode fazer o bem. Ele não vai fazer o bem. A bruxaria, vocês sabem, tem muitas vezes escrito nele, mas o resultado é morte. Deus edifica e o inimigo destrói. Deus está sempre edificando a sua vida, o seu caráter, o seu compromisso com Ele, te motivando, te direcionando, te ensinando, te usando, e é isso que Ele faz. Mas o inimigo é destruidor. As suas vontades, desejos e ações sempre estarão em conflito eterno. Não adianta orar pelo inimigo que ele não converte. Não precisa gastar tempo, ter pena. Guerra é a palavra que explica este conflito. Vou correr aqui, hein? Deus estará sempre no controle, porque Ele é soberano e conhecedor de todas as coisas. O inimigo significa que ele não pode fazer aquilo que ele quer. O Senhor é quem permite. Deus quer revelar a sua vontade e a sua glória. Quer expandir o seu reino. Ele quer que sejamos segundo a imagem de Cristo. Ele quer que nós tenhamos autoridade e tenhamos também dentro o caráter. O caráter é moldado pelas guerras. Não pensa que a acomodação sua vai te levar. O que leva nós para ser moldados são as guerras. Por meio delas somos verdadeiros treinos, são verdadeiros treinos e ensinos. Temos que permanecer para obter caráter. Nós temos a perseverança, é algo extraordinário que nós temos que ter no nosso caminhar. Deus usa os ataques para nos moldar, disciplinar quando desobedecemos. O inimigo tenta para que nós pequemos contra Deus. Ele promove a amargura no coração das pessoas. Faz perder o foco. O foco é Jesus. Se nós brincarmos, nós perdemos o foco com Ele.
Ele quer a nossa mente. Ele quer nos colocar abaixo. Ele estabelece fortalezas de pecado. A verdade quebra as fortalezas, as resistências do diabo, usando as promessas de Deus. A igreja vive em guerra espiritual. E ele cria divisões, ele divulga o que é errado e falsas doutrinas, quer atuar, atacar as lideranças. Ele promove o mau testemunho. Deus nos revela, reveste de armadura. Deus nos ensina a orar. Ele tenta nos quebrantar o coração. Ensina, estou terminando, ensina-nos a discernir a sua voz. Tira-nos da confusão para a clareza do teu espírito, do teu discernimento. Ele nos ensina a sermos cristãos verdadeiros. Deus quer que tenhamos a mente de Cristo. Nosso próximo estudo, será este tema. Nós temos a mente de Cristo. Você tem que ter a mente de Cristo. Nós somos uma geração chamada a ter a mente de Cristo. Mas a mente de Cristo é com relacionamento. Não se constrói relacionamento com Deus vindo uma vez na igreja ou participando aqui ou ali. Isso aí não edifica, não é edificação. Isso aí é entretenimento para a alma. Quando nós não servimos ao Senhor de verdade, nós estamos entretendo a nossa alma simplesmente. Ou nós somos cristãos para fazer a vontade de Deus e destruir e entrar nessa batalha que pertence ao Senhor, porque Ele já venceu, mas Ele sabe de todas as coisas, e então nós seremos mais que vencedores. Fora disso é entretenimento. Relacionamento com Deus. Nós temos que ter relacionamento com Deus. Como você chama Deus de Pai, mas você não se relaciona com Ele. Então, este momento eu passo para a Eneida e eu quero agradecer pela oportunidade. Seja bem-vinda. Não precisa falar tão alto quanto eu. Família é família, né, gente? A paz do Senhor para todos. Como o Wes falou muito, eu vou ter que correr mais. Eu vou falar sobre a fortaleza da mente. Foi um tempo muito bom que nós tivemos juntos. Eu acho que mais de ano, né, pastor? Não foi? Mas lutamos, mas vencemos, né? Glória a Deus, estamos aqui para comemorar e falar um pouquinho do nosso conhecimento com Deus, das nossas batalhas espirituais e do que Deus tem feito em nós através desse estudo. E o que eu vou falar um pouquinho sobre a fortaleza da mente, como eu já disse. Atualmente vivemos num mundo onde nossa mente carnal e espiritual é bombardeada a todo momento. Nas guerras, os generais buscam estratégias para bloquear, paralisar os ataques dos inimigos. No mundo espiritual, Satanás lança sua artilharia maligna na nossa mente. O inimigo vem fundo em nossas emoções, tentam por todos os meios cegar nosso entendimento, tentam destruir nossa mente. Essa área da mente é tão forte, tão importante, que Paulo escreveu mais de 100 vezes em suas cartas sobre a mente, entendimento e conhecimento. Paulo orava para que Deus impactasse as mentes dos discípulos, as nossas mentes, as futuras mentes, ou seja, nós. E foi dividido essa parte de fortaleza de mente em 6 pontos, que eu quero compartilhar um pouquinho com vocês.
O primeiro ponto é: o coração é transformado pela mente. Deus desejava passar para a humanidade a sua sabedoria. Sabedoria extra, centrada em Cristo, que dizia e que falava da nossa salvação. Assim, o segundo ponto é: a mente percebe a verdade e a vontade de Deus. Foi através do Espírito Santo que a vontade e a sabedoria foram reveladas à humanidade. Satanás, então, viu que sua melhor estratégia seria enganar o povo, trazer divisões, trazer mentes nubladas, mentes obscuras, mentes confundidas, para que ele pudesse, de alguma forma, vencer. Mas, graças a Deus, a nossa mente pertence a Cristo. E com isso tudo, nós interpretássemos de uma maneira errada a palavra de Deus, os ensinamentos, e nos trouxesse confusão e divisão. Mas, como já disse, nossa mente pertence ao Senhor. O terceiro ponto é: seu sistema de crença determina a direção, as ações e as respostas mediante a presença do Espírito Santo de Deus que os discípulos tinham neles, que habitavam nos discípulos. Satanás sabe que a vitória, para a maioria das tentações, não é ganha no momento da tentação. É tudo um processo maquiavélico. Eu falei duas partes, agora você me confundiu, Enide. Tá certo, sorry. A quarta parte, o quarto ponto, é a unidade com Deus e outros cristãos. É a unidade com Deus e outros cristãos. Jesus conseguiu um interrelacionamento com seus discípulos. Eles puderam experimentar o valor da sua amizade. Enquanto os discípulos aprendiam a verdadeira natureza de Jesus e de seu caráter, eles foram sendo transformados à sua imagem. Muita coisa aconteceu, mas ao final estavam sempre em unidade. Satanás usa opiniões diferentes em muitos assuntos. Assim promove resultados e conflitos que nos levam e que levam a igreja a uma divisão. Aprendemos nesse ponto que para toda verdade existe uma contra-verdade. O quinto ponto: uma mente desviada bloqueia sua atividade para o reino de Deus. É preciso que entendamos a verdade. Satanás pode, em algum momento no futuro, nos afastar do bom caminho. Ele é mestre nisso, em tentar nos desviar, tentar atrapalhar a nossa caminhada, atrapalhar o nosso entendimento. Mas nós temos a mente de Cristo e temos que usá-la para que isso não aconteça. Por isso é necessário que, ao cometermos erros, devemos imediatamente ser corrigidos. Quando a pastora vem e nos dá um puxão de orelha, pode ter certeza que isso vem de Deus, porque são correções que às vezes a gente precisa nos direcionar no lugar certo, na hora certa, no momento certo. Não desviarmos do nosso caminho. Sempre precisamos de alguém que nos dê a luz de Jesus sobre nós. Oi? Né? Alivia o senhor, né? E o ponto sexto, o último ponto: a mente é o campo de batalha para o cativeiro e para a liberdade. Não podemos incorrer em nenhum momento de deixarmos a igreja num sistema falso de fé. Isso, para mim, foi um ponto muito importante. Paulo nos anuncia em Gálatas 5:1 que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se
deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Satanás sabe que se puderem nos enganar, nos escravizará novamente. Finalizando essa parte da fortaleza da mente, devemos constantemente nos lembrar que temos a mente de Cristo. Ter a mente de Cristo significa que conhecemos sua vontade, seu plano e seu propósito. Muito obrigada, e obrigado ao pastor Marcos, e obrigada, Senhor, à nossa turma, aos nossos amigos que sempre participaram conosco, que nos ajudaram nessa caminhada. Um beijão para vocês. A paz. Guys, I'm going to get Matt to come up here to translate for me, because I know that if I do it in Portuguese, it might take a little bit longer and we're short on time. Hello? So I'm going to talk about sin and the nature of sin. Eu vou falar Okay? sobre pecado e a natureza do pecado. So why do we have a sinful nature? Por que que a gente tem a natureza pecadora? Well, when man fell, we lost our innocent nature and received an inherently sinful nature. Quando o homem caiu, a gente herdou a natureza, a gente perdeu a natureza sem pecados e herdou a natureza com pecado. So when Jesus came for us, he gave us his nature, which is not a nature of sin. Quando Jesus veio para nós, ele nos deu a natureza dele sem pecados. And we were freed from being slaves of sin, but that doesn't mean that the sinful nature is no longer present. Isso nos fez ficar livres dos pecados, mas isso não significa que a natureza pecadora parou de existir. And just to kind of give an idea of how powerful sin is, we can think of men like Moses, David, Solomon. They all, at some point in their lives, gave into sin. Para você ver como é que isso funciona, a gente dá exemplos de Moisés, Salomão, para ver que quão poderosa é o poder do pecado. So to better understand sin, one important thing to know is that sin is selfish. Uma coisa para entender um pouco do pecado, você tem que entender que o pecado é um egoísta. It is self-seeking, it's self-serving. Busca o bem próprio, a servir a si mesmo. And the nature of sin focuses on gratifying ourselves, on serving ourselves, exalting ourselves, pleasing ourselves, and meeting our needs. You don't have to say all of it. Just sum it up. A natureza do pecado, ela sempre busca a gratificar a si mesmo, somente. É uma natureza egoísta. In other words, it puts God second. E, em outras palavras, coloca Deus como segundo. So just to give you an idea of how that comes into play, Para te dar uma ideia de como isso funciona, I'm going to tell you a quick story of something that happened about 4 years ago, eu vou falar uma historinha que aconteceu mais ou menos há 4 anos atrás. maybe 5. So me, Álvaro, my mom, and João were all at my house. Álvaro, minha mãe, João e eu, tava todo mundo lá em casa. And I don't know what my mom was doing. She's probably, I don't know what she was doing. I don't know where she Eu was. não sei onde minha mãe estava, ela estava em algum lugar lá na casa. But João and Álvaro were in the living room, and they were having a pillow fight. João e Álvaro estavam na sala e a gente estava brincando de guerrinha de travesseiro. And I was like, you know what? I don't think this is going to end well. They're going to end up hitting the TV or doing something. E eu pensei comigo mesmo, acho que não vai terminar muito bem, eles vão bater na televisão, alguma coisa vai acontecer. So I kind of step in the middle, Então eu entrei no meio, and I'm like, guys, just stop. eu falei, gente, para. And then I don't know which one it was, if it was João or Álvaro, but one of them just throws a pillow at me. Eu não sei quem que foi que jogou, se fosse o João ou foi o Álvaro. Alguém jogou um travesseiro na minha cara. And I catch it, and at this point I'm like, you know what? I'm in now. I'm going to throw it back. E eu peguei, quando eu peguei, eu falei, não, agora eu vou entrar nessa guerra também. So I'm like, pah, at João. E eu joguei na cabeça do João. But right at that time, he went like this. Naquele mesmo momento, ele abaixou. And all I hear is this noise, and pah, a plant pot just breaks inside the house. A única coisa que eu vi foi aquele pote de planta caindo, quebrando. And I'm like, oh my gosh, all I wanted was for this not to happen, and now it happened, and it's my fault. Eu só queria que para aquilo não acontecesse, e quando aconteceu era minha culpa. Okay, so at that moment, if we just froze the situation, Naquele momento, se a gente parasse a situação, my mom obviously heard it. She was going to come in. minha mãe, obviamente, ouviu, ela ia entrar. So I could have just said, no, Mom, it wasn't me. It was them. They were doing the fight, you know? Eu podia falar com ela, não, mãe, não sou eu, foi eles que estavam brigando. Or I could just say, you know what, Mom, it was me. I was trying to stop it, but I ended up getting into it, and that happened. Ou eu poderia ter falado com ela, não, fui eu, mãe, eu estava tentando parar, mas não deu certo. So had I told my mom that it was them, that it wasn't me,
Se eu tivesse falado com a minha mãe que foram eles que fizeram isso, não tinha sido eu, that would be a lie, which is a sin, right? ia ser um pecado porque eu ia mentir. Now, how's that selfish? Because I'm using that to free myself of a sort of punishment. Como isso é egoísta, eu estou usando essa situação para me livrar de um punimento, So that's just an castigo. example of how sin is selfish, so we can understand that better, put it into Se vocês perspective. entenderem um pouquinho como que pecado é algo egoísta, uma situação só. Okay, so we're going to talk about what does Satan have to do with sin, A okay? gente vai falar um pouquinho sobre o que Satanás tem a ver com pecado. Now, Satan does not make us sin. Satanás, ele não faz a gente pecar. Sinning is our own choice. We make that choice. Pecar é a nossa escolha, a gente peca. But what Satan does is he uses circumstances and persuasions and just suggestions in our lives Satanás, o que ele faz? Ele usa situações, circunstâncias nas nossas vidas to try to get us to be tempted and to fall into that sin. para fazer com que a gente seja tentado e cair nesse pecado. So we're going to talk about Jesus and we're going to talk about Peter, just to compare them real quick, A okay? gente vai falar sobre Jesus e Pedro só para comparar eles um pouquinho. So Peter, although he was an awesome guy, you guys know I spoke about him last time we finished the last study. Pedro, ele era um cara muito bom. Eu falei com ele falei dele no último estudo que a gente teve He também. did kind of have a problem with self-focus, Ele tinha um problema como foco em si mesmo. which is why he denied knowing Jesus 3 times. Por isso que ele negou a Jesus 3 vezes. Now Jesus, he had no self-desire and no self-focus. Jesus não focava em si mesmo. And we Ele can não- see that just through ele the não era sacrifice that egoísta. he made for us on the cross, right? A gente consegue ver isso sobre o sacrifício que ele teve na cruz. So the reason Satan defeated Peter in that moment where he denied Jesus, A razão pela qual Pedro negou Jesus naquela situação, but wasn't able to defeat Jesus, mas... Como é que é? mas ele não conseguiu defeat Jesus, Ok, mas ele não conseguiu parar os planos de Jesus, is because Satan had nothing in Jesus that he could work with. é porque Satanás não tinha nada... eu estava pensando que era Pedro. Ok. Satanás não tinha nada que ele podia parar os planos de Jesus. Jesus didn't lust for position. Jesus não perdeu a posição que ele tinha. He wasn't motivated by materialism, Ele não era motivado por coisas materialistas. and he certainly wasn't concerned with saving his own life. E ele também não estava preocupado em salvar a sua própria vida. His only desire Seu único desejo was to do the will of the foi Father. para fazer a vontade de Deus. And that's why Satan had nothing that he could do through Jesus to try to get him to sin. Por isso que Satanás não tinha nada que ele podia fazer And that's why Jesus pecar. we can't focus on ourselves, because focusing on ourselves is giving the devil a foothold, an area in our lives where he can work. Por isso que a gente não pode focar em nós mesmos, porque aí a gente vai dando vazão para o diabo poder trabalhar nas nossas vidas. So getting to that point where he has nothing to work with in our lives Para a gente chegar na situação para que a gente não tenha nada que o diabo pode usar para trabalhar nas nossas vidas, means we need to recognize our main weaknesses. isso significa que a gente tem que reconhecer as nossas próprias fraquezas. Satan knows the areas in our lives that we haven't totally mastered yet. Satanás sabe as áreas nas nossas vidas que a gente ainda não tem todo o controle. So he's going to try to find as many ways as he can to try to tempt us with those areas to fall into sin. Então ele vai tentar achar de todas as situações que ele pode imaginar para poder nos afetar. So you're like, okay, well, we learned in the beginning of the study that God has control over all things. So why does he let Satan test us in those areas where we are likely to fail? Então a gente aprendeu no começo que Deus tem controle sobre todas as coisas. Por que ele deixa o diabo usar de algumas coisas na nossa vida para a gente poder falhar? Well, here's 4 reasons. 1, God wants to free us from the dominion of sin. Uma das razões uma das 4 razões são He wants to free us from the dominion of sin. ele quer fazer com que a gente seja livre do domínio do pecado. 2, God wants to develop character in the area of temptation so that we can become more like Christ. Ele quer desenvolver a gente no caráter de Jesus, para se tornar mais como Jesus. And he wants to prepare us for greater kingdom service. Quer nos preparar para a gente tenha mais poder de servir no reino, And so that believers are reminded that we have to depend on God. para outras pessoas possam acreditar e se lembrar que a gente tem que ser dependente de Deus. So how do we overcome these sins and these weaknesses that we have in our lives? Como que a gente vence esses pecados e essas fraquezas que a gente tem nas nossas vidas? I like to think of it as kind of like a 3-step process. Eu gostaria de pensar sobre como se fosse um processo de 3 passos. First, we recognize our weakness. Primeiro, a gente reconhece as nossas fraquezas. Second, we truly repent for our sins. Segundo, a gente realmente arrepende dos nossos pecados. And third, we start depending on God. E terceiro, a gente
começa a depender de Deus. We absolutely need to trust that He's going to give us the power to overcome these areas in our lives, A these gente weaknesses. precisa confiar absolutamente que Deus vai deixar a gente vencer essas áreas nas nossas vidas. And we can use Scripture and pray it back to God. E a gente precisa usar as escrituras e orações para se voltar a Deus. I don't have time to read the verses, but I'll tell you right now if you want to jot them down and look at them. 1 Corinthians 10:13 is an example. 1 Coríntios 10, 13 é um exemplo que Deus vai usar para falar sobre isso nas nossas vidas. And Philippians 4:13. E Filipenses 4, 13. Those are some that we can use Esses são to pray alguns dos back to versos God. que a gente pode usar para orar para Deus. And now just to finish up, E para terminar, I'm going to use a phrase straight out of the book that I thought was really cool. eu vou usar uma frase direto do livro que eu achei muito legal. And what he says is, remember, the key to victory Lembra que a chave para a vitória is to be aware and armed with the word of God, é para ser armado com a palavra de Deus. so that when Satan tempts you, É quando Satanás nos tentar, you will be able to stand firm. você vai ter como se manter em pé. So yeah, who's next? Okay, thanks guys. Rapaz, é com temor e tremor que eu estou aqui hoje. Mas a palavra de Deus nos ensina que a gente tem que ser ousado, né? A gente não pode ser tímido, que o tímido não herdará o reino do céu. É por causa disso que eu estou aqui. Bom, o que eu quero falar hoje com vocês é como discernir a voz de Deus, porque eu acho que eu creio que todos nós temos dificuldades com relação a isso, né? E nesse estudo a gente aprendeu um pouco. E nesse estudo fala que a voz de Deus ela não traz condenação. Né? Então, o que eu quero dizer com isso? Então, não é dizer assim, a gente pode fazer qualquer coisa porque a voz de Deus não me condena. Não é isso. O Espírito Santo de Deus, ele nos conduz, né, ao arrependimento. Então, a partir do momento que você se arrepende, Deus te dá o perdão. Se você continua ouvindo aquela vozinha do diabo te acusando, né, martelando a tua cabeça, isso não vem de Deus. Né? Então, é uma forma de você saber que não é Deus falando. A palavra de Deus também, a voz de Deus, ela não nos traz desânimo. Muitas vezes na nossa vida a gente fica desanimado, né, com o que acontece. Né? O Satanás tenta nos desanimar, porque o desânimo traz desalento, angústia, falta de esperança. E por que nós somos suscetíveis, né, a esse desânimo? Por que isso acontece com a gente? Bom, primeiro, expectativas não alcançadas. Aí, ok, você cria uma expectativa que muitas vezes ela não está no coração de Deus. Porque Deus ele conhece todas as coisas. A gente vê o que está. A gente é limitado na visão. E Deus não. Então, o que acontece? A gente fica, às vezes, desapontado com Deus, né? Porque a gente cria aquela expectativa e aquilo não acontece. E aí, depois daquilo, vem o quê? Vem uma dor. E aquela dor faz com que proporcione um sentimento de injustiça com relação a Deus. Por que, Deus, que você está fazendo isso? Por que você está permitindo isso? Mais uma vez, a gente esquece que Ele está no controle de tudo. Né? Aí, o que acontece? Vem as dificuldades produzidas pela tribulação, pelo problema que a gente está passando. E aí, o que acontece? Quando vem esse problema, essas dificuldades, a gente automaticamente afasta de Deus. A gente fica tão tribulado, com a mente tão tomada, que a gente acaba se afastando de Deus. E aí, quando você está muito tribulado, muito cheio de preocupação, o que acontece? Vem a fadiga, o cansaço. Quando a gente está naquele sentimento de cansaço, aquela fadiga, você já não aguenta mais, aí você fica mais suscetível ainda ao desânimo, você se entrega. Né? E tudo isso ocorre por quê? Porque a gente perde o foco. O foco não é o problema, o foco é Deus. Se você se foca em Deus, isso tudo aqui, eu sei que é difícil. Não vou falar que é fácil, não, porque isso acontece comigo, acho que acontece com todo mundo. Mas a diferença está em você não se entregar. Você se focar na palavra de Deus e, né, let it go. Vamos continuar, vamos seguir. Né? Que saber que Deus está no controle. E a natureza de Deus, então, gente, ela é para animar. Se você ler, não dá tempo de passar, Romanos 15, 4 e 5. Né? Fala que a natureza de Deus é para animar. Então, se você ouvir a desânimo, não é de Deus. Se vier a palavra de ânimo, é de Deus. Confusão contra clareza. Confusão é uma mistura da palavra com mais a fusão, né? Que significa misturar tudo. Eu achei bem interessante essa parte, porque fala assim, nós somos seres físicos, mentais, emocionais e espirituais. Quando a gente não consegue organizar isso tudo, vira uma bagunça, vira uma confusão. Então, como que a gente faz para organizar isso? De acordo com a prioridade. O que
que é prioridade na sua vida? Antes de tudo, você tem que olhar o que é prioridade. Né? E se você conseguir achar a prioridade, você não vai deixar fazer tanta confusão, você vai conseguir trabalhar nessa área melhor. E quais são os princípios que podem nos guiar, né, com relação quando você tem que tomar uma decisão, quando você está fazendo alguma coisa, para você saber se aquilo agrada a Deus, se é da vontade de Deus. Em primeiro lugar, você tem que verificar se aquilo que você está fazendo, aquela atitude que você está tomando, se isso vai afetar o seu amor com Deus, o seu relacionamento com Deus. Em segundo lugar, seu relacionamento com os outros, com seu irmão. Né? Em terceiro, vai afetar o crescimento do reino de Deus? E o quarto, o caráter. Quando eu falo caráter, é o caráter santo, você parecer com Deus. Isso vai afetar o seu caráter? Entendeu? Então, assim, se você avaliar se isso está afetando o seu relacionamento com Deus, se isso está afetando um irmão, se isso está afetando o crescimento do reino, está errado. Né? Então, é uma forma de você conseguir identificar. Então, a palavra de Deus traz o quê? A harmonia, ela não traz confusão. Está lá em 1 Coríntios 14, 33. Medo, preocupação contra a paz. Quem não tem medo? Né? Acho que todo mundo já passou por essa situação. Acho que a gente tem medo sempre, né? E aí, como a gente tem que lutar contra isso, né? O que Deus nos ensina. O temor se desenvolve não em nós, devido às experiências da vida. Né? Às vezes acontece alguma coisa com o filho, alguma coisa. Às vezes nem acontece, a gente já tem medo que aconteça alguma coisa com o filho da gente, alguma coisa assim. A gente esquece que Deus é que está no controle de tudo, né? Que Ele não vai estar sempre embaixo das nossas asas, que a gente não pode colocar dentro de uma redoma, que não tem jeito. Né? Então, a gente tem que confiar realmente, porque a vontade é essa, né? Colocar e proteger, mas não tem jeito. O medo e a preocupação são uma inclinação própria do ser humano. E o que Satanás faz? Ele aproveita disso, porque ele sabe que a gente tem essa inclinação, e trabalha nessa área. Né? E o medo, ele realmente traz preocupação, não tem jeito. E a preocupação tira a nossa paz. Né? E faz com que a gente esqueça de tudo que Deus já fez por nós e de todas as promessas que Ele tem para nós. Né? Ele faz a gente focar muito naquela situação. Né? Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que... O que eu resumi, aliás, acho que desse livro todo, porque está tudo conectado, é que, na verdade, a gente tem que... A chave de tudo isso é a palavra de Deus. Não tem outro jeito. Quanto mais a gente lê, quanto mais a gente busca, quanto mais a gente tem que comer a palavra de Deus. A gente tem que... Sabe, é todo dia buscar mesmo, que é a única maneira da gente se fortalecer, de se encher do Espírito, de conseguir vencer, né, todos esses obstáculos, toda essa guerra espiritual que ocorre no dia a dia em nossas vidas. E a palavra de Deus, então, ela traz paz. Né? E em 2 Timóteo 1,7, né, nos ensina a reagir com ousadia em resposta ao medo. Então, assim, sempre que você tiver um medo, não foca no seu medo, foca em Deus, foca na ousadia que Deus te deu para resolver aquele problema. E, gente, olha, muitas vezes Deus usa pessoas. Né? Eu vou dar um testemunho rapidinho aqui, acho que dá tempo. Porque essa primeira parte aqui, quando eu estava escrevendo, né, da voz de Deus sobre condenação, eu vou dar um testemunho rápido. Eu viajei para a Califórnia esse ano, e a gente foi visitar a família do meu marido, que tinha mais de, acho que, sei lá, quase uns 15 anos, que eu não, uns 10 anos que eu não via eles. E aí eu falei assim, gente, eu quero tanto ir, eu quero tanto que a minha vida seja um testemunho de Deus para eles, né? Eu queria muito aquilo e tal. E aí a gente fez tudo por aqui, a gente comprou o hotel, alugamos carro, fizemos tudo aqui. Só que eu aluguei o carro contando com a minha carteira do Brasil, só que a minha carteira estava vencida. E eu estava na esperança deles não perceberem que a minha carteira estava vencida. Eu sei, fui errada. Mas, né, a gente pegou um hotel longe, para ficar mais em conta e tudo, a gente acabou alugando um hotel mais longe e falou, não, nós vamos precisar de um carro, não tem jeito. E o lugar é lindo, Napa Valley, maravilhoso. Não arrependi não, mas assim, sem o carro ia ser impossível de ir nos outros lugares que a gente queria. E aí eu cheguei lá, quando a gente foi pegar o carro para alugar, a mulher percebeu, não, o rapaz percebeu a data que estava vencido. E chamou a mulher e falou, olha, está vencido, o que a gente faz? Eu senti que ele queria me dar uma chance, né? Senão ele podia ter falado não de cara. Aí o diabo é tão sujo que ele me fez mentir nessa hora, porque a mulher virou para mim e falou assim, essa carteira sua está vencida. Eu, está vencida? Ela falou, tá. Na hora eu falei assim, então eu esqueci a outra em casa, eu não vi, peguei errada. Mentirão. A mentira é tão nojenta que ela te faz continuar mentindo. Aí ela virou, e eu senti aquilo no meu coração na hora. Eu falei, ai, meu Deus. Aí depois ela virou e falou assim, mas como é que vai fazer agora? Porque... Aí ela olhou e falou com ele assim, não, mas
Tá só ela e as crianças? Tá só você e as crianças? Não, não tava, gente. Tava meu marido e minha mãe. Só que eles tinham ficado lá com as malas. E eu tava com os meninos. Aí eu falei, bom, ela tá com pena de mim. Tá só eu e as crianças. Mentira, 2. Aí eu senti aquela fincada. Eu falei, ai, Jesus. Aí depois ela virou e ficou. E eu, então como é que nós vamos fazer e tal? Não tem como você mandar alguém, seu marido, mandar um fax pra cá com a carteira? Aí eu, não, meu marido ele não deve estar trabalhando. Mentira, 3. Meu marido tava comigo. Aí eu falei, meu Deus, que isso? Que mal que eu senti. Aí, ok. Aí acabou que não teve jeito, nós tivemos que ligar para um primo dele, pedir para ir lá, alugar o carro para a gente, o primo dele teve que largar serviço. E eu pensei, meu Deus, que vergonha, né? Tanto tempo sem ver, fazer a pessoa vir aqui, alugar o carro para mim. Ainda ter que falar com ele, que eu tentei, que eu menti. Eu falei, poxa, em vez de eu estar dando um bom testemunho, eu vou dar um mau testemunho. Eu me senti muito mal. Gente, eu confesso para vocês que naquela noite eu não dormi. Me sentindo mal porque eu tinha mentido. Eu sei que a pessoa fala assim, que ridículo, uma mentira boba dessa. Que isso não vai fazer mal para ninguém? Faz, gente. Sabe por quê? Faz com o meu relacionamento com Deus. E eu não dormi. Eu acordei de noite, eu fui para o banheiro, eu chorei, falei, Deus, me perdoa. Eu já comecei essa viagem mal. O Senhor me ensinou a não mentir, não adiantou nada eu mentir, o diabo me usou. E aí eu conversei com a Fafá, quando eu voltei de viagem, eu ainda estava com aquilo na minha mente, o diabo me acusando. Eu já tinha pedido perdão a Deus. Eu conversei com a Fafá, que a gente chora todo domingo de madrugada. E a Fafá virou para mim e falou, Dri, eu estava lendo aqui antes a Bíblia, e a palavra falou isso, isso e isso. E falava exatamente que Deus conhece o nosso caráter, Ele sabe quem você é. E Ele não vai te julgar por uma situação, principalmente se você se arrepender e reconhecer o seu erro. E aquilo me deu um alívio. Então, isso é a importância de, muitas vezes, você conversar com um irmão. Um irmão, gente, não é pessoa do mundo, não. Porque a pessoa do mundo vai achar normal e vai te incentivar a continuar mentindo. Então, ela me fez tirar aquele peso das minhas costas. Tá? Então, a voz de Deus, ela nos conduz ao arrependimento, ao perdão. A voz de Deus nos traz ânimo, a voz de Deus é clara, traz harmonia. A voz de Deus nos traz paz e nos encoraja. Amém? Amém. Empolguei. Deixa eu correr. Tem quanto? Eu pensei que eram 2 horas. Brincadeira. Fica aqui pregando, vocês vão comer, né? Esse estudo tem sido uma bênção, realmente, para todos nós. E para mim, principalmente. Eu queria falar sobre orar vitoriosamente. Orar vitoriosamente. Nem sei qual é o título em inglês disso. Ok. Mas eu quero falar a respeito de oração na batalha espiritual. Mas um ponto específico que fala sobre ore quando estiver cansado. Qual de nós, muitas vezes, não está cansado com o tanto de atividades que a gente tem? Ou, às vezes, não tem, mas tem uma atividade da mente que te deixa cansado. E eu quero ler um texto com vocês que está em Marcos, capítulo 9. Marcos 9, do versículo 2. Marcos, capítulo 9, do versículo 2 em diante. Que vai falar sobre o monte da transfiguração de Jesus. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, a Tiago e a João, e os levou à parte sós, a um alto monte, e foi transfigurado diante deles. As suas vestes tornaram-se resplandecentes, extremamente brancas, tais como nenhum lavandeiro sobre a terra as poderia branquear. E apareceu-lhes Elias com Moisés, e falavam com Jesus. Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus, Mestre, bom é estarmos aqui, façamos, pois, 3 cabanas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pois não sabia o que havia de dizer, porque ficaram atemorizados. Nisto veio uma nuvem que os cobriu, e dela saiu uma voz que dizia, Este é meu filho amado, a ele ouvi. De repente, tendo olhado em redor, não viram mais a ninguém consigo, senão só a Jesus. Enquanto desciam do monte, ordenou-lhes que a ninguém contassem o que tinham visto, até que o Filho do Homem ressurgisse dentre os mortos. E eles guardaram o caso em segredo. Uau, milagre. Indagando entre si o que seria o ressurgir dentre os mortos. Então lhe perguntaram, por que dizem os escribas que é necessário que Elias venha primeiro?
Respondeu-lhes Jesus: na verdade, Elias havia de vir primeiro, a restaurar todas as coisas. E como é que está escrito acerca do Filho do Homem? Que ele deva padecer muito a ser aviltado. Digo-vos, porém, que Elias já veio e fizeram-lhe tudo quanto quiseram, como dele está escrito. Quando chegaram aonde estavam os discípulos, viram ao redor deles uma grande multidão e alguns escribas a discutirem com eles. E logo toda a multidão, vendo a Jesus, ficou grandemente surpreendida, e correndo todos para ele, o saudavam. Perguntou ele aos escribas: que é que discutis com eles? Respondeu-lhe um dentre a multidão: mestre, eu te trouxe meu filho, que tem um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, convulsiona-o, de modo que ele espuma, range os dentes e vai definhando. E eu pedi aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. Ao que Jesus lhes respondeu: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos hei de suportar? Trazei-mo. Então lhe trouxeram, e quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente convulsionou, e o endemoniado, caindo por terra, revolvia-se espumando. E perguntou Jesus ao pai: há quanto tempo sucede-lhe isto? Respondeu ele: desde a infância. Só até aqui. Essa passagem é o tema central desse estudo. Ore quando estiver cansado, porque Jesus, mesmo sendo filho de Deus, sempre se retirou para orar. Sempre tirou um tempo para orar. Antes, durante, sempre Jesus tirou um tempo. E às vezes, eu até ficava, às vezes que eu estou lendo algum texto bíblico que estou vendo sobre a vida de Jesus, Jesus passava o dia inteiro ministrando, curando, libertando, e chegava no final do dia, os discípulos iam fazer alguma coisa, buscar comida ou algo assim, e o texto sempre diz: e Jesus retirava-se para orar. Eu falei: Jesus, como queria ter essa disposição, chega o meu final de dia, eu quero cair na cama e desmaiar, eu não tenho condições de nada. E duas situações aqui a gente precisa ver, porque afinal de contas o tema é sobre monte e vale, e muitas vezes nós podemos estar nessa situação, ou nós estamos no monte, ou nós estamos no vale. Jesus, aqui diz o texto que Jesus foi com 3 discípulos para o monte. E o que aconteceu quando chegou no monte? Pedrão, né? Eu sou muito parecido com o Pedrão, já empolgou. Não sabia o que dizer, mas já disse: vamos fazer 3 cabanas aqui, um para você, Moisés e Elias, e vamos ficar por aqui mesmo, porque o negócio estava bom na transfiguração. Então, qual de nós aqui já não teve uma experiência com Deus tão tremenda que você não queria sair dali, queria ficar ali? Se você ainda não teve, eu te aconselho, ore e peça uma experiência para Deus, porque elas são importantes para nós, para gerar em nós um caráter de dependência no Senhor. E ele estava ali no meio da transfiguração, todo empolgado e tal, e Jesus falou: calma, nós vamos descer o vale, porque lá no vale existem pessoas que precisam da nossa ajuda. E qual foi o caso? Quando desceu do vale, a primeira coisa que eles enfrentaram foi uma pessoa endemoniada, para resolver, certo? E Jesus está tratando com a incredulidade. Eu sei que há muitos estudos, muitas coisas a respeito desse texto, mas eu creio que Jesus estava tratando era a incredulidade. E o que acontece? Então, nós podemos estar na nossa vida nestas duas situações. Ou nós estamos no vale, né, cansados, fazendo algumas coisas e elas não estão dando certo. Sabe quando parece que você está dando... existe um termo no Brasil que diz dar murro em ponta de faca. Você faz e não vê, ou está remando contra a maré, nadando contra a correnteza. Parece que você está fazendo e não está vendo o resultado. Você está se cansando, você está cansado, você está fadigado. E o texto nos garante que há tempos que nós precisamos nos retirar para orar. Orar é ouvir a torre de comando. Quem é o nosso comandante? Deus, Jesus, certo? E você só vai conseguir ouvi-lo na oração, quando você vai buscar. Oração é o maior significado de dependência de Deus. Quando você ora, você morre para você mesmo. Você morre para a sua opinião, você morre para as suas vontades. Você está cansado, você escolhe jogar o seu cansaço aos pés da cruz e orar. E buscar o Senhor. Porque não tem nada que nos ajude na comunicação com Deus, senão a oração. Eu lembro que quando eu me converti, existia um texto bíblico que eles falavam assim: esse aqui é o telefone de Deus. Eu fiquei assim: pô, o telefone de Deus, que legal, né? O que será que está falando? Qual que é o texto? Gente, aqui é anotado. Tá? E eu lembro que eles colocaram assim para mim: Jeremias 33:3. Clama a mim
e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que você ainda não sabe. Então existem coisas que nós não sabemos como agir, nós não sabemos por onde entrar, não sabemos como decidir. Mas na oração, Deus vai te responder. Então há tempos de estarmos no monte e há tempos de estarmos no vale. No vale existem as pessoas que precisam da nossa resposta. Nós somos a resposta. Cristo em nós, a esperança da glória. Então, quanto mais de Cristo em nós, mais esperança nós podemos entregar para as pessoas. Quanto mais de você, simplesmente você não vai poder ajudar muita gente. Mas então, essa conexão de oração, de estarmos no monte, na transfiguração, no meio do poder e tal, gostoso, é uma delícia, isso é ótimo. Eu já estive várias vezes, muitas vezes estou, e Deus, creio que Deus vai criar um estilo de vida em você, para você estar sempre fazendo isso. Mas existe o vale, onde você tem que ir e dar de si, e dar daquilo que você recebeu, e compartilhar e ajudar pessoas. Amém? Então eu queria que você ficasse de pé, por favor. E eu queria que você pensasse por 2 segundos. Eu sei que 2 segundos parece pouco, mas não é. E refletisse na sua vida. Qual o momento que você está agora? Você está no monte? Você está no vale? Ou você está no caminho do monte ou você está no caminho do vale? Se você entendeu o que a gente falou aqui, espero que você tenha entendido. Pense 2 segundos. Se você está no monte, você precisa ir para o vale, porque tem gente no vale que precisa de você. Se você está no vale, você precisa ir para o monte, porque tem um Deus te esperando lá, para te fortalecer, para te mostrar e ensinar coisas que você ainda não sabia, para te reestabelecer novamente. Amém? Então eu posso orar por você? Posso orar? Senhor, muito obrigado, Senhor. O Senhor é o Deus que estabelece todas as coisas perfeitamente. Eu te agradeço, eu te louvo. Eu te agradeço. Muito obrigado pela vida do pastor Marco, da pastora Gisélia. Muito obrigado por esses estudos, por eles tirarem do seu tempo, por eles descerem do vale, descerem do monte e virem até o vale nos ensinar algumas coisas. Pai, muito obrigado. O Senhor é aquele que nos fortalece. Ajuda-nos a mantermos a comunicação contigo. Ajuda-nos a olharmos a batalha espiritual como o Senhor tem me ensinado, a olharmos de outra maneira. Muito obrigado, Senhor Deus. Muito obrigado. Fortalece-nos. Se nós estamos no monte, ajuda-nos a irmos para o vale com o coração cheio do Senhor, para compartilharmos das boas novas do Senhor, para anunciarmos as coisas grandes do Senhor para as pessoas. Ó Deus, ajuda-nos se estamos no vale. Ajuda-nos a olharmos para Ti, a buscarmos ao Senhor, a subirmos o monte, em nome de Jesus, para que possamos ter experiências e termos relacionamento contigo. Em nome de Jesus. Amém.